os nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite, de novo. Boa noite. Nessa noite, neste momento de pregação, onde nós ouvimos a palavra de Deus, meditamos e partilhamos e conversamos sobre a palavra de Deus, e a gente tem a missão do anúncio, da proclamação da palavra de Deus. A gente podemos perceber que durante a oração, enquanto rezávamos, o que o Senhor foi falando? O que você sentiu aí durante a oração? O que o Senhor estava falando para você? O que ficou mais gravado aí no seu coração durante esse momento de oração que nós vivemos? Hein? Pensa aí. Ficou alguma coisa gravada no coração? Ficou? Para mim ficou. O amor de Deus é aquele que sempre nos traz de volta, né? Imagina uma pessoa que briga aí, um casal que acaba se separando, brigando, há um conflito, há uma discussão, e no furor da discussão o casal se separa. É possível reatar o casamento? Namoro, noivado? É possível? É? Ou não? Acabou uma vez e acabou para sempre. É possível, não é? O que faz? O que gera essa reconciliação? O reatar do namoro, do noivado, do casamento? O amor. O amor. Consequentemente, por amar você, perdoa. A própria palavra em Coríntios vai dizer assim, Paulo vai ensinar ao povo de Coríntios que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo perdoa. Não é assim? Então o amor nos traz de volta. E é assim com Deus. No furor das nossas crises, dos nossos problemas, das nossas fraquezas humanas, claro que a gente, foge, larga tudo, ou se esconde. A tristeza é tão grande que a gente não consegue nem sequer voltar, olhar para Deus e dizer assim, né? Tô fraco, tá difícil permanecer. E a gente acaba fugindo. Mas aí o amor de Deus é aquele que atrai novamente, que traz de volta, porque o amor tudo suporta, perdoa, tudo crê. E é movido por essa palavra, por essa moção de que há uma possibilidade de reconstruir, de restaurar, de renovar, de voltar, de reatar, que eu quero que vocês peguem uma palavra agora em Jeremias, livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no versículo 50, capítulo 50, versículo 33 ao 35. Abra a palavra de Deus aí, você que trouxe a palavra, que trouxe a Bíblia, para podermos conversarmos juntos, lermos juntos, acolhermos juntos essa palavra que o Senhor lança aos nossos corações. Amém? Amém, misericórdia? Misericórdia? Isaías 50, 33. Aumenta um pouquinho esse microfone, vou aumentar aqui, porque eu acho que está um pouquinho baixo. Isaías 50, 30. Jeremias, perdão. É porque tem a palavra Isaías também, mas a gente vai vir primeiro em Jeremias. Desculpa, foi eu que estou dando confusão. Bom, mas assim fica difícil, né? Jeremias, capítulo 50, versículo 33 e 35. Amém? Amém. Amém, né? Vai dizer assim:
Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Deus. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Deus. Deus. Deus Pai. No Antigo Testamento era Deus. Andam oprimidos os israelitas, assim como os judeus. Aqueles que levaram ao cativeiro os detêm, recusando-se a libertá-los. É forte, contudo, o seu vingador, cujo nome é Senhor dos Exércitos, e defender-lhes-á com ardor a causa, a fim de que volte a calma ao país, e faça tremer os habitantes de Babilônia. A espada os caldeus, oráculo do Senhor, e a população de Babilônia, os seus chefes e os seus sábios. Para entendermos um pouco, porque a palavra é muito extensa, a gente não poderia ler tudo. Para entender então sobre os caldeus e o povo da Babilônia, quem era esse povo? Você sabe dizer? Era o povo de Deus? Os caldeus, o povo da Babilônia? Era? Quem era o rei da Babilônia? Quem sabe me dizer aí? É um nome bonito. É um nome bonito, até no filme Matrix tem um lá que chama, tem esse nome, Nabucodonosor. Bonito não, né? Daqui a pouco o povo vai colocar tudo os filhos. Nabucodonosor. Que interessante. Esse homem, Nabucodonosor, o pai dele era um rei. E assim como o rei, né, quanto mais reino ele tem, mais riqueza, mais poder ele tem, não é assim? Então o que ele fazia? Juntava o exército, viam certas cidades, entrava, devastava, tomava o reino, tomava a população, a nação, tomava o povo como escravo e tomava o reino, então, e acumulando reinos, e reinos se tornava cada vez mais rico e poderoso. O pai veio a falecer, mas o filho, que tomou o lugar do pai, disse que ia ser mais forte e poderoso do que o pai. Então começa a devastar. Tipo assim, ó, Januária, vamos tomar a cidade de Januária agora. E Nabucodonosor vinha, entrava e ia devastar a cidade, pegava os jovens, né, eram robustos, trabalhavam com o seu exército, então cada vez mais ele ia juntar mais e mais o seu exército, o exército era muito mais forte e por isso que cada vez ele tomava mais e mais povos, cidades para si. E assim Nabucodonosor foi, né, criando o seu reino e se tornando muito forte. Por comum, o que acontecia? Um povo lá em Itacarambi resolveu tomar a cidade do Bonito. Foi lá e tomou. Derrubou o rei da cidade do Bonito e tomou a cidade. Nabucodonosor, que era mais forte, tipo, já tinha tomado Belo Horizonte, Montes Claros, Janaúba. Ah, pois ele pegou, pois agora eu vou lá e vou pegar o que ele pegou. Pronto, caía tanto de Itacarambi quanto do Bonito. E ele se tornava, então, cada vez mais forte. E o que essa bênção fez? Olhou o povo de Deus, os israelitas, os judeus, Jerusalém. Eu vou tomar. Olha que interessante, que ele não chega lá, pega o povo como escravo e leva para a sua terra. Ele não faz isso. Tanto é que cria-se um reino tão grande, o reino da Babilônia, porque ele vai tomando tudo. Ele não faz o povo sair no deserto e caminhar até o seu cativeiro. Não, ele faz o povo cativeiro dentro da sua própria terra. Só para a gente entender como é que era a história. Por isso que no versículo 34 vai dizer assim: é forte, contudo, o seu vingador, que é Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, e defender-lhes-á com ardor a causa, a fim de que volte a calma ao país. Ele não queria dizer assim: eu vou lá tomar e vou tirar vocês e vou levar para outro lugar. Deus estava prometendo uma coisa para o seu povo, Israel. Eu vou trazer de volta a calma ao país. Quer dizer, eu vou retirar aquele que é o devastador, o invasor, o opressor.
eu vou derrubar o reino da Babilônia. Eu vou derrubar, eu vou tirá-lo dessa terra que é tua, que te pertence, a sua casa, e você vai permanecer no lugar que é teu, porém, não como mais escravo no cativeiro. Deixará de ser o cativeiro que hoje é e voltará a ser a sua terra, a sua casa, o seu lugar, com calma. E aí ele vai dizer: a espada, os caldeus e a população da Babilônia. Quando a gente vê o Antigo Testamento, a gente mais vê isso, né? Quem já leu mais o Antigo Testamento vai perceber que muitas partes só falam em guerra. E por comum o povo de Deus estava no meio, não é assim? Ora ganhava, ora tinha 300 homens, e o outro lado tinha 1000, e ainda assim o Senhor dava graça e eles conseguiam então vencer. Outrora perdiam. Mas a gente vai encontrar que perceber que havia muitas passagens que falam sobre guerra. Por isso, porque Deus e era Senhor. Mas haviam aqueles que não aceitavam Deus como Senhor. E aquele povo incrédulo que vivia criando imagens para adorar como ídolos e deuses. Esse era um povo em que esses reis tinham uma certa visão, porque conseguiriam o quê? Derrubar, né, os chefes dessas nações, tomariam esse povo para si e se tornaria até mais que um rei, se tornaria um ídolo, um senhor. Porque quer queira ou não, aqueles que estavam no cativeiro eram obrigados a fazer o que o rei mandava. E quem teria coragem de ir contra o rei para morrer? Ninguém. Mas aí Deus faz uma promessa. E é interessante acolher essa palavra, essa promessa. É forte, contudo, seu vingador, cujo nome é Senhor dos Exércitos, e de indenizar com a dor a causa, a fim de que volte a calma ao país, e faça tremer os habitantes de Babilônia. Essa é a promessa. Essa foi a promessa de Deus através do profeta Jeremias, aquele povo que estava no cativeiro. Amém. Conhecemos então como é que era o cativeiro, que era da própria casa. Quem era o opressor, que era o rei Nabucodonosor, mas todos os seus chefes que ele tinha em seu exército. Mas quem é o nosso rei e Senhor? Quem é o seu rei? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é? Meu é Jesus. Quem é o seu Senhor? Porque aquele povo era tão oprimido que era capaz, no momento de ter ouvido a palavra de Jeremias, não ter acolhido a promessa de que Deus iria libertar. Estavam lá morrendo de medo e serviriam o rei, porque não tinham temor e também não tinham a coragem de enfrentar. Voltando agora, olhando essa palavra e colocando para nós, na nossa vida, pensa aí, qual é o cativeiro que muitas vezes nós encontramos? A palavra vai dizer que o povo não precisou sair da sua terra para ficar aprisionado nas terras de Nabucodonosor, nas prisões dele. Não, ele entrou na sua casa e fez de lá seu próprio cativeiro. Isso também não acontece às vezes com a gente? Não acontece? Não preciso sair de casa para me fazer como um cativeiro, como um prisioneiro. Dentro de casa mesmo, eu me aprisiono. Dentro da minha casa, meu próprio cativeiro. Por quê? O que você está deixando entrar dentro da sua casa? Pecado. O que está reinando na sua casa? O que tem sido mais forte dentro da sua casa? Na sua vida? E eu comecei a refletir isso na minha vida, porque eu não tenho como falar da vida de vocês, eu vou falar da minha, né? Então, cada um como um exemplo. Eu tenho muito costume de esses encontros que tem, eu gosto muito, e sempre que tem, né? Então, nós, o filho, né, para levar filho, tem casa, tem que levar, leva também, e vamos que vamos. Tudo que puder ajudar, tem dinheiro, tem como ir, estamos dentro. E por consequência, né, Rony? Rony sempre fica em casa, não sei não. Quase sempre ele fica em casa, com as crianças ainda. E eu vou.
E aí teve um encontro então, em Montes Claros. E aí eu falei, eu queria que o Rony fosse, ele também quer ir. Eu falei, então vamos levar a Rafael. Os dois ficaram na casa da amiga, outro na casa da avó, mas a pequena teve que ir. Gabi participou bem do encontro, como ela queria? Não. E quando eu estava conversando, Rafael comigo, eu já abri o olho e falei, quarta de Rafael. Daqui a pouco começou, Rony, corre atrás de você agora que eu vou rezar um pouquinho. Aí uma hora era Rony, outra hora era eu. E assim foi. Não deu para participar, como eu tenho costume de participar, de vivenciar todos os momentos. Mas eu estava lá. Eu achei tão interessante que durante o final de semana, nós dois podemos estar tão próximos, não foi, Rony? Como dentro de casa a gente não está. Porque eu fico em casa de manhã, tarde eu vou trabalhar. Tem hora que ele sai o dia inteiro, volta tarde, à noite em casa. Tem hora que ele fica o dia em casa e eu já estou trabalhando. Quando eu chego é uma coisa ou outra. Às vezes tem reunião aqui na igreja, às vezes é uma operação, às vezes ele vai jogar bola, às vezes é o cansaço, às vezes eu chego e eu só quero deitar, não quero fazer nada, nem trocar de roupa, de tão cansada. E aí às vezes ele chega e vai para o computador, às vezes ele também quer deitar e dormir, não quer ver nada. E aí é um que corre aqui, é a Rafaela que derruba ali, é o outro que vai mexendo, e a casa é uma loucura que só Jesus que conhece sabe e entra lá, tem coragem. Enfim, cada um vai jogando no seu canto. A gente ficou mais próximo no final de semana do que quando dentro de casa na semana. Nós conversamos mais no final de semana no encontro do que conversa dentro de casa. E aí nós fomos percebendo a graça que era estar ali junto, embora a gente não participou como queria do encontro, mas nós estávamos juntos. Retornamos e nós conversamos isso, eu acho que na segunda-feira pela manhã, não foi, Rony? Como foi bom estar junto. Qual foi o reflexo disso? Dentro de casa. A televisão, que a gente fala que lá em casa tem um amigo invisível, que ele assiste televisão 24 horas na hora que ele quer. Porque chega em casa, ele faz ligar a televisão e vai. Não vai para o quarto, vai para ele, vai para a cozinha e nem assiste. Mas automaticamente tem que ligar a televisão para o amigo invisível que chega junto com a gente. O que a gente percebeu? Ao ligar a televisão, canção nova. Ao ligar o computador, música. Eu achava interessante ontem mesmo, que o Guilherme estava no computador no Facebook, mas ouvindo música católica. Mãe, eu gostei dessa música demais. O que fala essa música, Guilherme? Fala que é para ver Deus. Ele foi comentando, eu achei interessante. E lá ele ouvindo a música e deixa no Facebook. Percebe-se, então, uma mudança de comportamento dentro da minha casa. E aí hoje eu fui refletir, mas por que, Senhor? Por quê? Se eu continuo aqui, se eu não cheguei nesse grupo de oração uma semana, se eu não cheguei mês passado, até mesmo que nós estamos aqui todo mundo junto, por que eu percebi hoje diferente? Essa semana, essa mudança, essa transformação. E aí ao ler, ao rezar essa palavra, o Senhor recebeu. Aquele que me põe no devido lugar, aquele que entende qual é o meu lugar, que de fato eu sou o Rei e Senhor, me abre as portas da sua casa, permite que eu esteja. Esse terá libertação. E eu já comecei a louvar o Senhor. Eu já comecei a bendizer ao Senhor, porque há muita coisa que eu ainda quero que mude na minha casa, na minha família, em mim, no meu marido, nos meus filhos. Há muita coisa que eu espero e que eu peço constantemente para o Senhor. E aí ontem, para confirmação, ontem foram rezar o texto lá em casa, né? O grupo Maria Clara foi sorteada e o texto foi rezado lá em casa. E que bênção, né? A palavra é dizer, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. É santo. Quer dizer, o Senhor dizia que aquela casa é um templo santo, onde Ele fez morada. E como eu agradeci ao Senhor, porque Ele entrou na minha casa, nós podemos rezar, nós podemos conversar, partilhar. E como foi bom ter na minha casa os meus irmãos, com a minha família rezando. E o Senhor entrou na minha casa e abençoou a minha casa. E o Senhor quer libertar a minha casa, a minha família, daquilo que precisa ser libertado. Porque eu não precisei sair de casa. O inimigo não foi na minha casa me arrancar e tirar, mas o inimigo quis entrar dentro da minha casa. Quis entrar na minha casa. E ele quer entrar na minha e na sua, de maneiras diversas, pela televisão, pelas novelas, pelas músicas que se escutam.
Eu acho um absurdo ver crianças dançando funk, ouvindo funk. E hoje em dia, ninguém escuta musiquinha de criança, não. As meninas, as crianças, escutam funk e dançam funk. Esses dias eu passava na rua, não lembro nem qual foi a rua, e tinha umas 3 menininhas menores que a minha de 10 anos. Devia ter seus 7, 8, algumas de 10. Um som alto na casa, na porta da casa, essas meninas tudo na calçada, dançando funk. Eu até esqueci, na hora eu ouvi a letra, eu falei, meu Deus do céu, pornografia pura era a letra. Eu não vou nem cantar, porque é um absurdo. Seria falta de respeito diante de Deus. E as menininhas dançando, fazendo gestos obscenos com o corpo, e em casa chegava a menininha, ó pai, eu dançando, pai. E o pai nem deu atenção, mas entrou na casa e a menininha dançando. O que nós estamos deixando entrar dentro da nossa casa? Os babilônios, Nabucodonosor, o pecado. O que nós estamos deixando os nossos filhos, os nossos pensamentos serem conduzidos? Como? O que você tem assistido? O que você tem lido? O que você tem ouvido? O que você tem dançado? O que você tem vestido? Qual a piada que você tem contado? São tantas situações que parecem ser tão pequenas, detalhes, mas que fazem toda a diferença. Porque hoje a família, e muitos de nós, não só a família, mas os jovens em si, estão se aprisionando dentro de si próprio, dentro da sua própria casa. Mas olha que maravilha, a palavra do Senhor vai dizer que Ele virá como um vingador contra mim e contra você. O Senhor quer se vingar de você? Não. Ele quer te vingar daquilo que te fez cativo, daquilo que te oprime, daquilo que te prende, que te faz prisioneiro. Ah, mas quantas pessoas que o Senhor vai lá e quebra as correntes, abre os cadeados, abre as celas, e ainda assim as pessoas não têm coragem de sair para fora. Parece que acostumou com aquela situação, com aquele mundo, com tudo aquilo que está vendo, e não tem força sequer para sair fora da prisão, deixar esse cativeiro. Aí de novo vem a palavra do Senhor. Abre lá no Salmo 34. Na Ave Maria é Salmo 34. Abre lá o Salmo 34. Ui, passei demais. Amém? Achou o salmo? Amém? Lá no versículo 13. Contudo,